Capítulo 1367 Escolha. Yun-Vuxin abriu os olhos na mesma hora. Ela saltou do colo de Shueishan e logo já estava de pé. Sem dizer uma única palavra, esticou sua mãozinha e pressionou contra o peito da mãe. Uma corrente de energia extremamente suave envolveu a veia da vida de Shueishan enquanto também tentava suprimir a energia que agitava seu sangue. Ela ficou focada ao extremo, mas era evidente que estava assustada, graças ao seu rosto pálido. Mamãe, logo vai ficar tudo bem. O sangue quente que espirrava na mão de Yun-Che tinha fracos traços de uma intenção fria. Em meio ao horror e espanto, Yun-Che cambaleou violentamente para a frente enquanto ajoelhava no chão. Ele não conseguiu se levantar a tempo, então agarrou o braço de Shueishan. Ele cerrou os dentes e tentou se acalmar, mas suas mãos estavam tremendo fora de controle. A pele de Shueishan estava com um tom pálido doentio, mas sua expressão era muito mais calma que a de qualquer outra pessoa. Ela limpou a boca delicadamente e disse: "Não se preocupe, isso acontece de vez em quando. Já estou bem." Yun-Che não disse nada, e os dedos que tocavam o braço de Shueishan estavam apertando e relaxando em intervalos irregulares. Mesmo ele tendo perdido toda a sua profunda força, pelo menos, ainda tinha excelentes habilidades médicas e um conhecimento bem íntimo do corpo humano. O sangue e energia dela estavam extremamente débeis e frios. Ele rapidamente descobriu o que estava havendo. Shueishan tinha cultivado uma profunda arte baseada em gelo por toda a vida, então seu corpo estava repleto de energia fria. Mesmo ela tendo abrido mão de suas profundas artes, a energia fria que se acumulou em seu corpo por décadas não iria se dispersar rapidamente. Dada sua profunda força que já tinha alcançado o profundo reino imperador no passado, essa energia fria não a prejudicava e, se ela apenas se cuidasse um pouco, tudo ficaria bem com o tempo. Porém, naqueles tempos, Shueishan tinha sido gravemente ferida por outras pessoas enquanto estava grávida e havia usado todo seu poder para proteger a ainda não nascida Yun-Vuxin, a ponto de suas profundas veias murcharem e morrerem, e então ela ainda passou pelo parto de Yun-Vuxin. Como resultado, ela perdeu toda a profunda força de seu corpo e ficou extremamente enfraquecida. A energia fria em seu corpo, sem dúvidas, se tornaria um problema terrível que ameaçaria sua vida. O bom era que, embora Shueishan não tivesse mais sua profunda força, ainda havia traços da aura do deus dragão dentro dela, e isso permitiu que ela vivesse por muito mais tempo. Mas mesmo assim, o olhar de Yun-Che mudou um pouco quando ele olhou para a mãozinha de Yun-Vuxin, que estava pressionada contra o peito de Shueishan. A esta altura, ele estava extremamente convencido de que, se não fosse pelo fato de Yun-Vuxin possuir uma profunda força tão enorme em uma idade tão prematura, Shueishan definitivamente já teria, há muito tempo. Ele soltou o braço de Shueishan e soltou um breve suspiro de alívio em seu coração. Depois disso, sentiu tanto entusiasmo quanto medo. Seu entusiasmo vinha do fato de que a situação não era insustentável, e o medo veio do fato de que ele teria encontrado uma situação muito pior se tivesse demorado mais para encontrar sua filha e a mãe dela. A pele de Shueishan finalmente recuperou a cor e foi só então que Yun-Vuxin afastou sua mão, com muito cuidado. Depois disso, ela disse com uma voz ansiosa: "Mamãe, está se sentindo melhor? Ainda está doendo?" Shueishan balançou a cabeça enquanto acariciava os longos cabelos da filha, seus lindos olhos cheios de calor e uma relutância que indicava que não queria parar nunca. Ela sabia bastante sobre o estado do próprio corpo.
Sabia que não tinha muito tempo restando e já estava extremamente grata por os céus serem misericordiosos o suficiente para permitir que ela acompanhasse Vuxin até os 11 anos, e encontrasse Yunche mais uma vez. A única coisa que restou foi relutância. Ela não queria se separar deles. Ela não sentia qualquer ressentimento ou tristeza. Vuxin, não se preocupe, sua mãe vai ficar bem, disse Yunche. Essas palavras fizeram Vuxin virar o rosto para ele na mesma hora. Shueishan também levantou seus lindos olhos enquanto o encarava com espanto. Papai, o que você está dizendo, é verdade? Perguntou a garota com suavidade, seus olhos cheios de lágrimas brilhantes que não tinham caído por ela estar tentando segurar. É claro, disse Yunche sorrindo. Sua mãe nunca te contou que seu pai é um médico incrível. Médico, incrível. Vuxin sussurrou baixinho, e ele não sabia se era por ela estar achando difícil de acreditar ou por estar atordoada com essas palavras. Realmente existe algo que pode ser feito. Os lindos olhos de Shueishan brilhavam esperançosos. Yunche balançou a cabeça afirmativamente enquanto encarava as duas com calma. Você possui o poder do Deus Dragão que flui de mim e, mesmo não tendo mais profunda força, a energia fria dentro de seu corpo não irá acabar com sua vitalidade facilmente. Tenho um método que pode permitir que você se recupere por completo e, mesmo se eu não conseguir, ainda tenha Lingyer e meu mestre nas artes médicas. Meu mestre é o maior médico do mundo, e é o único digno do título de santo médico. No momento, ele está no reino do demônio ilusório e, enquanto estiver por perto, não poderá apenas te ajudar a recuperar uma saúde perfeita, como também pode ressuscitar suas profundas veias, que estão murchas e mortas. Ele não estava exagerando em nada quando disse essas palavras, porque não eram palavras ditas da boca para fora apenas para consolar. Dada a capacidade de Yungu, ele definitivamente conseguiria. A condição da pequena imperatriz demônio, no passado, era 100 vezes pior que a atual condição de Shueishan, e isso havia deixado-o completamente desamparado. Mas Yungu havia dito só umas palavras e, com a ajuda de Sulingyer, resgatou a pequena imperatriz demônio da condição que ameaçava sua vida. Só era uma pena que ele não podia mais usar a pérola de veneno do céu. Se não fosse isso, ele poderia pegar uma gota do néctar espiritual que ganhou de Shen 11. Isso não apenas permitiria que Shueishan se recuperasse por completo bem rápido, como também permitiria que sua profunda força entrasse direto no caminho divino. Afinal, era um item divino que faria que até mesmo os reis dos reinos abrissem as bocas. Um item divino que muitos reis de reinos estelares não tinham qualificação para conseguir, então quem diria algo sobre os praticantes de reinos inferiores? No entanto, Shen 11 havia dado esse recurso em abundância a ele. Ao ouvir as palavras de Yunche, os olhos estrelados de Vuxin brilharam e as lágrimas que ela tanto segurou começaram a cair no chão como se fosse chuva. É verdade mesmo, verdade mesmo. Um pai não conta mentiras para sua filha, disse Yunche enquanto afagava a cabeça dela. Seu pai realmente é um médico genial, e foi por isso que sua mãe e seu pai se conheceram. Disse Shueishan suavemente. No passado, ele tinha sido capaz de notar o veneno frio no corpo dela com um simples e distante olhar. Só que ela nunca imaginou que aquele breve beijo mudaria toda a sua vida. Desde que ele disse isso, então é verdade. A mamãe vai sarar, se sempre acompanhar. Vuxin. Para Vuxin, as palavras que não paravam de ecoar em seus ouvidos eram, sem dúvidas, o som mais bonito do mundo, tão bonito que ela não ousava acreditar em tudo. Era como se estivesse sonhando. Yunche revelou um sorrisinho, mas sentiu uma dor aguda no coração. Ela só tinha 11 anos,
mas durante todo esse tempo, com certeza, estava suportando a pressão e a dor de possivelmente perder a mãe a qualquer momento em silêncio. Para uma garotinha tão pequena quanto Yun-Vuxin, essa era uma crueldade sem igual. Assim sendo, ela havia cuidadosa e meticulosamente impedido qualquer pessoa de dar um único passo dentro deste bosque de bambu, porque não estava disposta a deixar que qualquer um machucasse ou tocasse em um único fio de cabelo de sua mãe. É claro que ela vai. Yun-Che olhou para os olhos dela antes de balançar a cabeça com vigor. Sua mãe sempre estará ao seu lado, mesmo se milhares ou dezenas de milhares de anos passarem, ela não te deixará. Então o papai, também sempre estará conosco, certo? Sua voz ficou ainda mais embargada e a imagem de Yun-Che era refletida em seus olhos enevoados, junto com uma luz incomparavelmente brilhante e deslumbrante. As filhas sempre idolatram os pais. Elas não precisam de um motivo para isso, é um tipo de tendência natural. No coração de uma filha, os pequenos pontos de luz que irradiam de seu pai aumentam várias e várias vezes e, às vezes, até 10 ou 100 vezes. Mesmo se o pai em sua frente estiver fadado a ser um aleijado para sempre, ele já tinha se tornado uma montanha imensa em seu coração. Claro que vou. Ele acenou com a cabeça mais uma vez, mesmo sabendo que. Ele ergueu as mãos de Shueishan e Yun-Vuxin enquanto olhava para longe, seu coração não tinha mais nenhuma marca sombria ou hesitação. Yueshan, Vuxin, deixem este lugar comigo. O mundo lá fora não é mais perigoso. Está cheio de amigos e familiares que nos protegerão. O mestre e Linger também te ajudarão a se recuperar, Shui e Rika, e garantirão que Vuxin crescerá bem. Vamos levar Vuxin direto para casa para que ela possa conhecer seus ancestrais e sua família. Seu avô e avó com certeza ficarão muito felizes. Quando minha mãe descobriu a situação sobre vocês no passado, chorou enquanto implorava para eu encontrar vocês a qualquer custo. Mesmo demorando tantos anos, eu finalmente posso permitir que ela se livre desse fardo pesado em seu coração. O mundo exterior, avô, avó. A luz nos olhos de Yun-Vuxin ficou ainda mais deslumbrante, mas, depois disso, ela silenciosamente escondeu isso enquanto virava a cabeça para olhar para a sua mãe. Tudo bem. Sem qualquer hesitação, Shueishan fez um leve aceno de cabeça, o que também fez com que a luz mais brilhante do mundo brilhasse nos olhos estrelados de Yun-Vuxin. Nas ruínas da Fênix, dentro do campo de testes. Os olhos escarlate da Fênix se abriram lentamente no mundo negro à sua frente. Yun-Che mais uma vez foi ao lugar e, ao ver aqueles olhos, ele solene e respeitosamente se curvou. Espírito da Fênix, agradeço por me dar uma segunda vida. Atualmente, Yun-Che é um mortal comum. Não sei como posso retribuir e a única coisa que posso fazer agora é gravar isso em minha memória. Aqueles olhos escarlates congelaram em seu corpo por um instante e, depois disso, a voz da Fênix reverberou no espaço escuro. Sua mentalidade e o estado de seu coração já mudaram. Parece que você já as encontrou. Yun-Che levantou a cabeça e disse de uma maneira meio desamparada. Então, como esperado, você há muito tempo sabia que ela era minha filha. Ela não herdou só uma aura de fênix pura e inalterada, com sangue de origem, como o corpo dela possui a aura do deus dragão e, uma ligeira aura do deus herético. A única possibilidade existente é que seja a sua descendente, disse o espírito da Fênix. Por que você não me contou isso antes? Perguntou Yun-Che, apesar de ele já ter previsto a resposta. Após cair do topo de uma montanha para um abismo profundo, um golpe tão pesado é algo que temperará e fortalecerá seu coração e mente. Quanto maior fosse a melancolia que envolvia seu coração e mente antes, mais deslumbrante seria para você o reencontro. De fato,
Se fosse possível, eu gostaria que isso tivesse demorado um pouco mais. Yun-Che balançou a cabeça e riu com amargura. Se isso durasse mais, tenho medo de que teria entrado em colapso. Hoje, vim me despedir de você. O tom de Yun-Che ficou mais solene ao dizer isso. Embora minha vida tenha sido curta, ela foi abençoada pela Fênix. Mesmo se eu nunca mais for capaz de acender as chamas da Fênix nesta vida, Vuxin herdou minha linhagem. No futuro, seu corpo com certeza queimará com uma chama ainda mais deslumbrante que as minhas. Ré. O espírito da Fênix deixou uma risadinha escapar, era extremamente parecida com a risada calorosa e poderosa que ele soltou no passado, porém, a atual estava preenchida com uma profunda fragilidade. Meu tempo também está acabando, então tenho medo de que não aguentarei para ver esse dia. Porém, sua voz parou por um breve momento antes de continuar de uma forma incomparavelmente lenta e gentil. Você está, realmente satisfeito com uma vida comum? O olhar de Yun-Che ficou duro e passaram 10 respirações completas para que ele conseguisse estampar um sorriso no rosto. Posso manter minhas esperanças, mas mesmo se elas ruírem está bem. Porque tenho muitas coisas que são muito importantes e que estarão ao meu lado. Neste momento, o espírito da Fênix ficou em silêncio, mas a luz em seus olhos escarlates continuava tremeluzindo. Era como se estivesse pensando em algo. Esse silêncio pesado continuou por um longo tempo. Foi quando Yun-Che estava prestes a abrir a boca que a voz do espírito da Fênix reverberou pelo ar. Existe um método que talvez possa despertar seu poder novamente. Essas palavras fizeram o coração de Yun-Che parar na hora. Depois disso, seu rosto, que estava completamente calmo e tranquilo ao falar que estava aceitando as condições atuais, começou a tremer incontrolável e intensamente. O que está dizendo, é verdade. Que método? Que método? Sim, era verdade que ele já tinha aceitado sua atual condição. Mas, ele estava contente. Como poderia estar contente? Eu já disse que a única coisa que renasceu com as chamas do Nirvana foi a sua vida, e todo o poder que você possuía morreu. Em outras palavras, está tudo dentro do seu corpo. Tudo morreu com você, mas não reviveu junto. E qual é o método? Vociferou Yun-Che enquanto ansiava por informações. Aprecie-se e me conte. Não importa quão difícil seja, com certeza vou pensar em um meio para conseguir. Não é difícil. Muito pelo contrário, pode-se dizer que é incrivelmente fácil. É só que seria uma escolha extremamente cruel. As palavras do espírito da Fênix deixaram perplexidade óbvia no rosto de Yun-Che. Ele lembrava muito claramente do espírito da Fênix falando que não havia nada neste universo que poderia despertar o poder do deus herético, a menos que fosse possível encontrar mais uma gota de sangue dele. No entanto, agora estava dizendo que isso poderia ser facilmente resolvido.